Olá, meu amigo, minha amiga, novamente aqui a gente para falar sobre a administração de materiais e recursos patrimoniais. Hoje iniciando aí um novo capítulo falando sobre o dimensionamento e controle de estoques, ou seja, os objetivos de estoque. Então, é uma parte muito longa, tá? A gente vai falar sobre muitos tópicos dentro do dimensionamento e controle de estoques, porque é uma parte importantíssima. Porque se mal feito na sua empresa, essa parte ela pode acarretar a falência da empresa. Então, se você não conseguir dimensionar muito bem os seus estoques, saber o que você tem que comprar, quando comprar, de que forma comprar, você pode incorrer aí em alguns custos que não é legal para a sua indústria ou para a sua organização, seja ela qual for, e aí você pode ter aí um grande problema, né? Muitas vezes muito maléfica e podendo quase falir. Lembrando, só um pouquinho, tá? Isso é tão importante porque você vê as crises que tinham antes econômicas, né? Falando da indústria automobilística, as japonesas, né, que já vêm com trabalhando muito bem esse negócio de just-in-time, administração de materiais, controle de estoque e tudo mais, elas sempre tinham muito poucos carros no pátio esperando quando dava uma crise. As montadoras nacionais ficava lá 10 mil carros no pátio. Por quê? Porque não sabia controlar muito bem os estoques. Né? No caso deles, o estoque de produto acabado. Né? Devia controlar o estoque de matéria-prima para não ter produto acabado. Até porque o estoque de produto acabado é muito mais caro de se manter do que o estoque de matéria-prima. Então é importante, essa aqui é a parte 1. Vamos dividir em algumas partes, tá? Essa aula para não ficar longa, não ficar massiva, não ficar entediante. Mas é importante que você acompanhe desde a primeira parte até a última. Bom, professor, você falou pra caramba aí, o que nós vamos ver aí dentro então? Você está falando que é tão grande assim. Bom, a gente vai ver os objetivos de estoque, que é o que a gente vai ver nesse primeiro momento, hoje, a parte 1. Depois a gente tem a previsão para os estoques, depois a gente tem os custos de estoque, os níveis de estoques, a classificação ABC dentro dos estoques, o lote econômico de compra dentro dos estoques, os sistemas de controles dos estoques e a avaliação dos estoques. Então não é uma coisa muito pequenininha não, tá? Aperta o cinto aí, vamos junto, é legal pra caramba conhecer isso. Gente, outra coisa, cai em concurso, tá? Você aí que está fazendo algum concurso na área de administração, é possível que caia alguma coisa referente à administração de materiais. Então vale a pena ficar de olho aí, acompanhar e não perder tempo, tá? Vamos embora? Vamos lá, então vamos começar a falar sobre os objetivos de estoque, principalmente quanto às suas funções. Então a gente tem aí, ó, a função da administração de estoques é maximizar o efeito lubrificante do feedback, nada sexual não, tá? Lubrificante do feedback de vendas e o ajuste do planejamento de programação da produção. Deve minimizar o capital investido em estoques, porque é uma grana, pois ele é alto custo, né? Matéria-prima, para quem faz algum tipo de produção, ele sabe que não é barato. E aumenta de acordo com o custo financeiro. Que legal essa frase aí. Sabe o que essa frase está dizendo? Que existe conflitos quando a gente está falando de estoque. E aí, existem conflitos interdepartamentais quanto a estoques. Pessoal, mas que conflitos poderiam ter, né, se está todo mundo dentro da mesma empresa, todos somos parceiros? E vai existir conflitos entre os departamentos? Sempre. Vamos ver, nesse caso aqui, como é que ele funciona. Bom, então a gente tem aqui, né, matéria-prima de alto estoque, matéria-prima de alto estoque, produto acabado de alto estoque. Nessa matriz aqui que a gente fez, para mostrar como é que funciona isso. E aí você tem aqui alguns players, né? Tem o departamento financeiro e o departamento de compras. Departamento financeiro de produção, financeiro de vendas. Você vê que o departamento financeiro, quando mexe com dinheiro, os caras estão de olho, tá? E tem que estar mesmo, tá? O controle financeiro tem que ser muito grande na empresa. Bom, então quando a gente está falando de matéria-prima de alto estoque, o departamento financeiro pensa capital investido e juros perdidos, ou seja, eu podia estar pegando essa grana e colocando em outro lugar e eu estou colocando aonde? O pessoal de compras quer gastar o dinheiro. O pessoal de compras vai pensar, tem um desconto sobre quantidades a serem compradas.
Então, o financeiro me dá mais dinheiro porque eu quero comprar mais. E o financeiro pensa, não, eu quero pôr esse dinheiro no banco para ele render mais. E aí começam os conflitos, as quedas de braço que acontecem. Bom, matéria-prima de alto estoque, né? Departamento financeiro, maior risco de perdas e obsolescência, aumento do custo de armazenagem. Já o pessoal de produção está pensando, nenhum risco de falta de material, grandes lotes de fabricação. Então o pessoal de produção quer produzir. Os caras querem fazer e ter certeza que não vai faltar material. Então quer produzir dando 100% na fábrica. E muitas vezes a meta dele é dar 100% da capacidade disponível na fábrica. Mas se ele der 100%, às vezes você vai penalizar financeiramente a empresa. E aí, como é que funciona? Né? Isso, como é que ajusta? De novo, queda de braço entre departamentos da mesma empresa. Por último aqui, a gente já tem um produto acabado, né? Também com alto estoque. Quando ele está com alto estoque, o departamento financeiro pensa, olha que capital investido, olha o maior custo de armazenagem, eu deixei de investir minha grana, tá esse produto acabado, parado aí, olha que prejuízo. O departamento de vendas pensa, oba, temos muito produto, então eu posso fazer entrega mais rápida, porque o cliente pediu o produto, está aqui. Boa imagem, melhores vendas, eu sempre tenho o produto, mas a que custo? Então, gente, os departamentos sempre vão brigar quando a gente está falando de estoques, tá? E lógico que é uma briga saudável, uma discussão saudável, mas a gente tem que entender o momento que cada empresa vai estar passando para que isso possa ocorrer de uma forma saudável para a empresa, né? Por isso existe gerente, né? Gerente geral para cuidar dos departamentos. Bom, continuando então, nós temos aí os sintomas das deficiências de estoque. Se não tiver estoque, o que pode acontecer? Olha só o que acontece. Periódicas e grandes dilatações dos prazos de entrega para os produtos acabados e dos tempos de reposição para a matéria-prima. Ou seja, eu não tenho estoque, então na hora que o cliente me pede, eu tenho que pedir para ele 15, 20 dias para entregar o produto. E muitas vezes o cliente não está disposto a esperar. Qual o problema? Vai no concorrente. Gente, se o cliente for para o concorrente, reza para o concorrente ser ruim, porque corre o risco do cliente ir e não voltar mais, porque ele vai estar experimentando outra coisa e lá no concorrente sempre tem a matéria-prima, sempre tem o produto disponível. Quantidades maiores de estoque, enquanto a produção ou vendas permanecem constantes. Então você vê, eu tenho lá, aumento a quantidade de estoque, né, lá na matéria-prima, e a produção e vendas permanece constante. Adianta? Não adianta. Isso vai trazer prejuízo para a empresa com custo de armazenagem. Elevação do número de cancelamentos de pedidos ou mesmo devoluções para produtos acabados. Então você vê, se o cliente chega lá e vai demorar, ele vai e cancela, eu já estou produzindo, eu tenho produto acabado lá parado. Isso vai me trazer também grande prejuízo, aumentando o custo de armazenagem de estoque. Variação excessiva da quantidade a ser produzidas. Ora eu tenho matéria-prima, ora eu não tenho, ora eu tenho, ora eu não tenho. E a produção fica, ou seja, eu não sei. Tem hora que falta mão de obra, tem hora que tem mão de obra sobrando porque eu não consigo um fornecimento constante de matéria-prima. Produção parada frequentemente por falta de material. Você vê, eu estava falando das oscilações, mas pode chegar ao ponto de parar. E aí fica lá todo mundo, braço cruzado, esperando. A matéria-prima não tem, aí tem que obrigar a fazer o quê? Férias coletivas, folga, é prejuízo. Falta de espaço para armazenamento. Comprei um monte lá de matéria-prima, confiando que a produção ia produzir e que o marketing ia vender. O marketing não vendeu, a produção não produziu e o estoque de matéria-prima está alto. E chega mais uma carreta com matéria-prima. Onde guardar? E o que me força? A alugar espaço fora da empresa para colocar essa matéria-prima, que vai me gerar mais custo ainda. Baixa rotação dos estoques, obsoletismo em demasia. Então, o estoque, eu comprei aquele monte, comprei matéria-prima para 2 anos. Com 6 meses, já tem uma novidade, aquilo já ficou obsoleto. E aí? O que eu faço? Sempre choro, né? E rezo para fazer uma grande promoção lá, o marketing, para eu conseguir me livrar de todo esse estoque. Por isso que não é legal ter muito estoque também. Bom, e aí a gente chega nas políticas de estoque. Professor, política no estoque? A gente tem política em qualquer lugar, tá?
A administração deverá determinar o departamento de materiais o programa de objetivos a serem atingidos. Isto é, estabelecer certos padrões que sirvam de guia aos programadores e controladores, e também de critérios para medir o desempenho do departamento. Então, se eu não tiver uma política que vai me dizer o que é bom, o que é ruim ali, eu não consigo medir, eu tenho que ter como medir. E aí aparecem, então, as diretrizes para isso. Que diretrizes, professor? Metas quanto a tempo de entrega de produtos ao cliente, definição do número de depósitos e ou de almoxarifados e da lista de materiais a serem estocados nele. A partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, eu já começo a me movimentar. Até que níveis deverão flutuar os estoques para atender uma alta ou baixa das vendas ou a uma alteração de consumo. Isso aí a gente está falando de estoque de segurança, que é uma coisa que nós vamos falar mais na frente. Até que ponto será permitido a especulação com estoques, fazendo compra antecipada com preços mais baixos ou comprando uma quantidade maior para obter desconto? Não é de qualquer jeito, não pode ser lá o setor de compra assim, eu acho que eu vou comprar mais que eu vou ganhar 1% de desconto, e aí eu aumento em 5% o meu custo de estoque. E o que adiantou? Nada! Então, tem que ter uma política prevendo quando é que isso é bom. Ó, só pode comprar mais quando tiver um desconto de mais de 10%. Opa! Aí o comprador não vai nem perguntar, ele vai olhar, mirou o alvo e ó, tiro, porque já está dentro da política, já foi pensado isso aí. Definição da rotatividade dos estoques, ou seja, a rotação, quantas vezes esse estoque vai girar, essa rotatividade, como é que ela funciona. A gente quer que o nosso estoque rode o quê? Uma vez por ano? Então eu compro tudo uma vez por ano. Ah, de 2 vezes por ano? Então eu compro 6 meses. Ah, 12 vezes por ano? Então eu compro todo mês. Ah não, eu quero 24 vezes, de 15 em 15 dias. Como isso vai funcionar? Depende muito da sua empresa, do que ela vende, como ela vende, para quem ela vende e como é que está o mercado dela. E ainda, né? Como é que está a economia do país? Se a economia vai ruim, tudo vai ruim. Lembre-se disso. Bom, temos ainda aí os princípios do controle de estoque. Para organizar um setor de controle de estoque, inicialmente, deveremos descrever seus objetivos principais e conhecer os tipos de estoque. Primeiro, objetivos principais. Quais são? Determinar o que deve permanecer em estoque, número de item. Então, a gente deve conseguir dizer o que é para permanecer lá em estoque. Determinar quando se devem reabastecer os estoques. Periodicidade. A gente vai ver isso mais na frente, vou nem entrar no detalhe. Determinar quanto de estoque será necessário para um período predeterminado. Quantidade de compra. Temos ainda acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque. Solicitação de compras. A produção solicita as compras, né, para repor o estoque. Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as necessidades da indústria, da operação que você está trabalhando. Outro objetivo: controlar os estoques em termos de quantidade e valor. Fornecer informações sobre a posição do estoque. Então, o tempo todo você tem que saber, né? Alguns sistemas mais modernos, né? Isso já está totalmente automático, já gera alarme, já gera pedido de compra. Então, assim, a informática ela está ajudando muito a controlar os estoques. Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados. Então, quando a gente fala em inventário, não é só para saber quanto tem. Às vezes é para dar uma olhada em tudo e falar assim, isso aqui amassou, estragou, tem que repor, né? Isso entra como perda. Identificar e retirar do estoque itens obsoletos e danificados, né? Então, não vou conseguir vender isso aqui mais. Será que alguém compre? Se for uma sucata, alguma coisa? E aí temos os tipos de estoque. Primeiro, temos estoques de matérias-primas. São os materiais básicos e necessários para a produção do produto acabado. Seu consumo é proporcional ao volume da produção. Também podemos dizer que matérias-primas são todos os materiais agregados ao produto acabado. Então, tudo que está agregado ao produto acabado ali vai ser uma matéria-prima. Tem coisas que não vão no produto, né, que são componentes, igual fogo.
você esquentou lá para dobrar alguma coisa, ele não acompanha o produto, né? Ser só aquela posição ele vai embora. Então o fogo não seria uma matéria-prima, seria lá um insumo, um componente para produção, para poder tá produzindo. Produtos em processo. Então a gente tem um estoque de produtos em processo, são todos os materiais que estão sendo usados no processo de fabricação. Eles são, em geral, produtos parcialmente acabados que estão em algum estágio intermediário de produção. É considerado produto em processo qualquer peça ou componente que já foi, de alguma forma, processado, mas que adquire outras características do fim do processo produtivo. O nível de produtos em processo depende da grande parte da extensão da complexidade do processo produtivo. Então é tudo que entrou lá, vou dar um exemplo aqui, né, linha de produção. Entrou na linha, a partir do que ele entrou, teve a primeira movimentação de um produto em processo, até sair do outro lado. Temos ainda produtos acabados. O estoque de produtos acabados consiste em itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos. Então, está na nossa mão, é produto acabado ainda. E temos aí os materiais auxiliares e de manutenção. Então, isso aí que eu estava falando, lá, uma coisa do fogo, né? A mesma importância dada à matéria-prima deverá ser dada a peças de manutenção e aos materiais auxiliares de apoio. O custo de interrupção da produção é constituído das despesas correspondentes à mão de obra parada, ao equipamento ocioso, ao prazo de entrega adiado e à própria perda ocasional da encomenda, quando não do cliente. Acresce a tudo isso o custo de interrupção da oportunidade, perdida de obter rendimento durante o tempo de parada, ou seja, lucro cessante. Então a gente tem os materiais auxiliares de manutenção que são importantíssimos. Não adianta a gente olhar o que vai ser produzido, a gente tem que olhar a manutenção do equipamento, né? Então quando a gente fala lá em produção de capacidade, você tem a capacidade 100%, aí você desconta a parte de manutenção e aí você tem a capacidade disponível, né? Que nunca é 100%, porque você tem que dar manutenção nesses tudo que auxilia aquela produção para que continue sendo produzido. Bom, meu querido e minha querida, esse foi a nossa parte 1 de dimensionamento e controle de estoques. Espero que você tenha gostado, foi simplesmente uma introdução para a gente colocar alguns pingos nos is, tá? E daqui para frente a gente começa a movimentar um pouquinho mais aí, a gente começa a entender um pouquinho mais, daqui a pouco vão ter alguns cálculos, tá? Que fazem parte, né? Porque como é que eu dimensiono o estoque só no olho? Eu acho, não existe eu acho, né? A gente tem que fazer alguns cálculos aí para que a gente possa continuar aprendendo cada vez mais sobre esse universo da administração, nessa ótica aqui, principalmente a da administração de materiais e recursos patrimoniais. Fica aqui no abraço, não deixe de acompanhar porque vai entrar a parte 2. Tchau, tchau, fiquem com Deus.